Olá, começa agora o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos, a serviço da comunidade. Você já se apertou na hora de pagar as contas do cartão de crédito? No programa de hoje, vamos aprender a usar o famoso dinheiro de plástico, o cartão de crédito, que na maioria das vezes é pouco compreendido pelas pessoas que o utilizam. Muitos se perguntam se deve ou não usá-lo, pois já ouviram histórias de gente que se deu muito mal com ele, o cartão de crédito. Eu só fico mais no dinheiro e no cheque. Não é que eu tenho medo, mas eu acho que a facilidade para cair nas tentações do mundo financeiro é maior. Para mim, eu me controlo melhor até no cheque, porque eu monitoro com mais facilidade o que vem caindo na minha conta. No cartão de crédito, as reclamações de cartão de crédito, as maiores reclamações que existem são valores cobrados errado. Quando a pessoa faz um contrato com o cartão de crédito, talvez ela não leia as cláusulas do cartão de crédito e depois começa a ter cobranças surpresas na fatura. A grande falha é essa, eles não leem o contrato antes de utilizar o cartão de crédito. Aí vem esse dissabor. Mas existem pessoas que utilizam o cartão de crédito em benefício próprio. Basicamente, todas as minhas compras são efetuadas, o pagamento ali é efetuado através de cartão de crédito. Então, o meu dia a dia, toda a minha movimentação financeira, no que diz respeito àquilo que eu tenho que pagar em empresas ou firmas, onde eu mantenho uma relação comercial ali, é através do cartão de crédito. Raramente eu uso cheque. Vantagens são muitas, né? A não necessidade de você carregar talão de cheque ou dinheiro no bolso, isso aí é uma das principais vantagens que eu vejo no cartão de crédito. Segundo o especialista em finanças Herbert Beraldo, ele é um vilão para pessoas que não sabem controlar ou lidar com o próprio dinheiro. O perigo é a falta de uma educação financeira com relação a crédito. Uma família ou proprietário, ela tem que ter consciência de quanto que é o limite que ela pode gastar no cartão, ou em crédito em outras modalidades. Mas o cartão especificamente, ele teria que estar embutido num orçamento de 30% dos compromissos financeiros. Não total 30%, porque ele tem outros compromissos, prestação de veículo e outras coisas mais, de loja. Então, ele tem que ver a renda familiar e determinar uma porcentagem que ele pode entrar no cartão e fazer compra no cartão. Seja um dependente, seja o proprietário, ou aquela pessoa que tem a renda. Então, esse é o perigo do cartão de crédito. Mas o cartão pode ser um aliado. Comprar com ele fará com que todos ou a maioria de seus gastos sejam centralizados num único instrumento. Nesse caso, a fatura do cartão. Atualmente, as gerações chama papel de plástico. Hoje é aliado em qualquer circunstância, desde que qualquer estabelecimento, qualquer lugar aceita o cartão. Em grandes cidades como São Paulo, jovens hoje estão usando cartão, não carregam dinheiro mais. Porque um assalto, um roubo, no interior tem essa facilidade. Mas hoje é um aliado para que a pessoa não precisa carregar dinheiro. E dinheiro é mais fácil gastar que cartão. Algumas pessoas têm dificuldade em manter todas as despesas em ordem anotadas. E nesse ponto, o cartão pode servir como um centralizador. Mas é bom lembrar que o correto é respeitar os limites do orçamento de cada pessoa. Ou caderno, ou planilha, hoje celulares, computadores, tem o Excel, tem uma planilha. Separa receitas, quanto que é a renda familiar, tira os impostos, receita líquida. Aí da receita líquida, ela lança os compromissos prioritários que todo mês tem. Se é uma família, conta de luz, conta de cesta básica, combustível, escolas, tal. O que sobrar, ela pelo menos tem que poupar 10%. A partir do que aí guardou 10%, pagou os compromissos e tendo uma planilha, um orçamento anual, ela vai controlando assim a dosagem, porque gasta mais ou menos, remédio, ou uma coisa extra, um restaurante, um passeio. Então, a partir, tirou 10% de uma poupança, aí ela pode fazer alguma coisa assim, uma viagem, uma compra, um passeio, assistir um show, ir no cinema. Então aí pode utilizar com segurança. Com o cartão também é possível ganhar um prazo extra para o pagamento das contas, o que pode facilitar, desde que seja muito bem controlado. Eles falam no mínimo 5 dias, porque tem que faturar e chegar pelo correio, ou 10 dias. Então depende, a operadora depende o fechamento, mas não existe um padrão que seja 10 dias antes do vencimento. Pode ser 10, pode ser 8, pode ser 5, mas calcula-se de 5 a 10 dias antes do vencimento da fatura.
Uma data boa. Então, assim, 10, está chegando a fatura, comprou dia 10, chegou a fatura, então já diminui. Mas pelo menos com segurança, 5 dias antes do fechamento da fatura, aí ela vai ganhar 35 dias. Pode ganhar 40 ou 45. E sempre observar, se o cartão não chegar, a fatura não chegar, ela emite a segunda via e paga no dia. Não deixa se o correio atrasou ou não. Então, é 35, 40 dias, às vezes 45 dias, a pessoa consegue ter essa folga para pagar a próxima fatura. Mas é sempre bom lembrar, usar o cartão de crédito de forma errada pode torná-lo o nosso pior inimigo. Por isso, confira algumas dicas. Conheça o melhor período para as compras. Pague a totalidade da fatura em dia. Lembre-se, o limite do cartão não faz parte de seu salário. Muito cuidado com juros abusivos. Conheça o melhor período para compras. Cuidado com o limite. Dê preferência ao cartão de débito. Não compre por impulso. Evite possuir vários cartões. Comunique à administradora imediatamente em caso de roubo ou perda. Em caso de cartão internacional, verifique os benefícios. Cuidado com os programas de pontos e milhagens. Guarde todos os comprovantes. E, por último, negocie a anuidade. A anuidade é aquela taxa que vem lá no seu cartão de crédito. Aquela taxa, na verdade, se você for um bom pagador no seu cartão de crédito, você pode ligar na operadora e negociar esse valor, até chegar ao ponto de você não ter custo nenhum mensal. Por quê? Você, consumidor, na hora que você utiliza o seu cartão de crédito, você dá muito lucro para essas instituições. Então vale a pena, sim, essa negociação dessa taxa. Daqui a pouco, veja as dicas do uso dos cartões de crédito, os direitos e também os deveres relacionados ao uso de manutenção das operações de crédito. E agora, José? E agora, José? E agora, José? A festa acabou, a luz se apagou. O povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora, José? E agora, José tá sem mulher, sem discurso, sem carinho. Já não pode beber, já não pode fumar, cuspir não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio. Não veio a utopia e tudo se acabou. E tudo fugiu e tudo mofou. E agora, José? 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 A festa acabou, a luz se apagou. O povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora, José? E agora, José? Fesp em ação, chegando com respeito. É rap nacional, é irmão, sem preconceito. Humildade prevalece, passos MG. Aí vê se entende. Fesp em ação, resgate humano. Fesp, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Preserve nossas nascentes. A água é nossa maior riqueza. Fesp, mais que educação, responsabilidade com o futuro. De volta com o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. No programa de hoje, as dicas do uso de cartões de crédito, direitos e também os deveres relacionados ao uso de manutenção das operações de crédito.
Utilizar o cartão de crédito vai muito além da facilidade e praticidade na hora de realizar uma compra ou um pagamento. Para ter todas as vantagens oferecidas pelo cartão, é necessário saber dos direitos e deveres na hora da compra. Direitos. Ser corretamente informado através do texto do contrato, tanto dos seus direitos e deveres, como de todos os procedimentos de segurança que deverá adotar caso seja necessário. Ser esclarecido pela instituição financeira sobre quaisquer dúvidas que possam surgir relativamente ao conteúdo do contrato. Receber informação sobre todas as operações realizadas ou que poderá realizar com o cartão. Não podem ser cobradas tarifas em contas salário e, com relação às demais contas, é permitida a cobrança dos serviços previamente informados. Os extratos enviados aos clientes devem informar claramente os serviços prestados e as respectivas tarifas. A instituição não pode fazer distinção quanto ao dia, horário e local de atendimento para recebimento de pagamentos. O banco não pode forçar o cliente ou não cliente a efetuar pagamentos pelo sistema de autoatendimento. O consumidor tem direito a usar o meio que melhor atenda às suas necessidades. Exija cópia desse documento tão importante e lembre-se de que a informação adequada e clara sobre produtos e serviços é um direito seu. Deveres. Ler com atenção o conteúdo da ficha de proposta. Tem a obrigação de comunicar à instituição financeira quaisquer conhecimentos de furto, roubo, falsificação ou extravio do cartão. O utilizador é responsável por todo e qualquer uso que seja feito do cartão magnético até o momento em que a sua perda ou furto seja comunicada ao banco. Para encerrar sua conta, você deve pedir o encerramento por escrito, entregando sua solicitação pessoalmente na agência onde você tem conta em 2 vias protocoladas, uma das quais ficando em poder do consumidor. Utilizar o cartão de crédito em acordo com as condições estipuladas no contrato, assim como zelar pela sua boa conservação. Os consumidores devem estar atentos às regras. Muitas pessoas desconhecem, mas o pagamento efetuado com cartão de crédito ou débito também deve ser considerado à vista, segundo o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele fala que o cartão de crédito é compra à vista, desde que você não parcele. Se você for comprar à vista com o cartão de crédito, vai ser muito bom, porque você vai pagar só na próxima fatura, só o mês que vem. Isso é muito bom. Observar muito bem as condições de pagamento e recusar imposições dos lojistas, que chegam a oferecer abatimentos no valor dependendo da opção. O consumidor deve ter liberdade de escolha. Preços diferenciados para o mesmo produto devem ser denunciados. O cartão de crédito é pagamento à vista. Caso o lojista ele não cumpra essas regras, você, consumidor, tem que denunciar. Denuncie no PROCON da sua cidade, no PROCON do seu estado, para que esse lojista sofra as sanções administrativas cabíveis a ele. O comerciante não pode estabelecer valor mínimo para a utilização de cartão de crédito ou débito. A partir do momento que o lojista, o empresário, ele aceita o cartão de crédito ou até mesmo o cheque, ele não pode fazer essa distinção. Ele tem que vender o produto sim pelo preço. Sabe por quê? O próprio consumidor, ele já paga isso no seu cartão de crédito. Essas despesas já é incluída no uso do cartão de crédito. Isso não pode ser onerado ao consumidor mais uma vez. Por quê? 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 Você sabe por quê? Porque, separado e com acento, só pode ocorrer quando você for fazer uma pergunta, sempre no final da frase interrogativa. Veja o exemplo. Helena não veio à escola por quê? Helena não veio à escola, ninguém sabe por quê. Porque separado e sem acento ocorre sempre no começo da pergunta. Por que Helena não veio à escola? Esta forma ocorre também quando pode ser substituído por pelo qual, pela qual, pelos quais e pelas quais. Veja o exemplo. Ninguém sabe a razão por que Helena não veio. Ou seja, ninguém sabe a razão pela qual Helena não veio. Porque, escrito junto e com acento, é muito fácil, vem sempre com o artigo antes. Ninguém sabe o porquê da ausência de Helena. E também existem muitos porquês na adolescência. E para terminar,
Porque, junto e sem acento, é usado em casos de justificativa. Veja como. Helena não veio porque estava doente. Entendeu por quê? FESP. Mais que educação. Responsabilidade com o futuro. Campanha de conscientização dos motociclistas. Realização Polícia Militar de Minas Gerais. Bombeiro Militar de Minas Gerais. FESP. Mais que educação. Responsabilidade com o futuro. De volta com o programa FESP em Ação, e o assunto de hoje é o cartão de crédito. Para falar mais sobre o assunto, o gerente da Caixa Econômica Federal de Passos, Márcio Oliveira Lemos. É um prazer tê-lo aqui conosco para esclarecer nossas dúvidas, viu, Márcio? Muito obrigado, Larissa. O prazer é nosso. Dinheiro de plástico, né? Tão comum hoje em dia, pelas facilidades de não carregar dinheiro na bolsa, né? Quais os tipos de cartões de crédito que existem no mercado atualmente? Hoje existem vários tipos de cartão. Como você mesmo disse, o cartão de crédito é o mais conhecido, mas existe a variante cartão de débito e existem vários cartões que a gente chama de cartão fidelidade, que divulga alguma marca, algum produto, algum comércio. Mas o mais utilizado é o cartão de crédito e débito. Qual a diferença entre cartão de débito e cartão de crédito? O cartão de débito é aquele em que o cliente passa o seu cartão no estabelecimento comercial e imediatamente é feito um débito em sua conta, seja uma conta corrente, uma conta de poupança, ele imediatamente debita na conta do cliente. Então é como se ele estivesse pagando em dinheiro. Para o comerciante, esse recurso vai cair na conta do estabelecimento comercial. Já na variante crédito, o que acontece? O cliente ele tem a opção de escolher uma data de pagamento no mês, onde irá reunir todas as compras que ele efetuou naquele período e pagar numa única vez. Então ele pode adiar o pagamento. Aquilo que ele gastaria hoje pode acontecer de cair no dia que ele escolheu, na melhor data para o cliente. O que acontece quando nós pagamos só o mínimo do cartão, Márcio? Esse dinheiro vai aumentando, essa dívida vai aumentando? Como que funciona? Porque tem gente que não tem o dinheiro no dia, paga só o mínimo. Como que fica isso na conta dele? Olha, muito importante essa pergunta, porque hoje, quando nós falamos em taxa de juros, e está na moda discutir taxa de juros, a gente sempre se refere a taxas altíssimas no cheque especial. Mas nós temos que tomar muito cuidado, porque no cartão de crédito essa taxa ela chega a ser maior ainda. Então, quando o cliente ele faz o pagamento da parcela mínima, ele vai entrar numa taxa de juros em que a administradora de cartão colocou à disposição dele, tá? E ele vai estar pagando uma taxa muitas vezes superior à do próprio cheque especial. Isto é legal, é como se ele estivesse financiando a sua compra em mais prestações, mas nós temos que alertar o consumidor, porque existem outras maneiras de parcelar a sua compra no cartão sem incorrer numa taxa de juros muito alta. Porque quando a loja faz um convênio com a operadora de cartão, ela pode oferecer a modalidade em parcelados sem juros ou com juros reduzidos. Então, ou seja, quando eu for contratar, né, num banco, o meu cartão de crédito, assinar esse contrato com o cartão de crédito daquele banco, o que eu devo me atentar antes de assinar esse contrato? É muito importante que o cliente observe quais são as tarifas que ele terá que pagar com a aquisição daquele cartão. Normalmente as operadoras cobram uma tarifa anual e isso varia de um banco, de uma instituição para outra, né? Agora, a grande diferença vai estar no comércio. Ao consumir o produto, ele pode fazer o pagamento numa única parcela, ele pode ter a opção do parcelamento sem juros pelo lojista, e aí ele pode ter o parcelamento pela operadora do cartão de crédito, que é onde
encontra-se essas taxas de juros mais elevadas. E se ele pagar o preço mínimo, a parcela mínima, ele cai no financiamento oferecido pela operadora. Onde caem os juros. Exatamente. Agora, se ele deixa de pagar, aí a coisa complica mais ainda. Além dos juros, ele vai ter que pagar multa e outras taxas. E aí a dívida vai aumentando ali no banco, juros sobre juros, e vai crescendo a dívida. Quando a pessoa, como essa pessoa que está endividada por um cartão de crédito, não está aguentando mais pagar, o que ela deve fazer? Qual que é o seu conselho? Olha, o primeiro momento a gente pede para que a pessoa sente, faça as suas contas direitinho, tome consciência da situação em que ele caiu e procure renegociar essa dívida. Se eu estou pagando um juros muito elevado, eu posso trazer uma redução de juros significativa que vai fazer com que eu volte a usar o meu cartão de crédito sem restrição ao meu nome e em condições melhores. Então, a primeira coisa é tomar consciência da situação e procurar uma condição melhor do que aquela em que ele se encontra. É do interesse do banco negociar essa dívida com o cliente? Com certeza. Nenhuma instituição financeira hoje quer ter um cadastro de cliente inadimplente. Porque para toda instituição, quando você tem um cadastro negativo, a instituição ela tem que fazer um provisionamento daquele valor no balanço. Então, ora, se eu tenho X% dos clientes que não pagam em dia, o meu balanço vai ter que ter um valor provisionado para garantir caso eu receba um calote. Então, se eu ofereço uma condição para que esse cliente volte a acertar a sua vida, além de estar facilitando para o cliente, eu estou eliminando isso do meu balanço. Então, é bom para todas as partes. Márcio, quando o cartão de crédito se torna uma facilidade na vida da pessoa? Quando ele passa a ser utilizado a favor, em benefício de quem o contratou? Olha, Larissa, é muito interessante também a gente colocar essas facilidades para que a pessoa tenha uma noção. Quando eu uso o meu dinheiro de plástico, que é o cartão de crédito ou de débito, né, eu deixo de carregar dinheiro comigo. Então começa, a primeira facilidade eu acho que é a segurança. Sim. A segunda é a organização, porque se eu tenho uma única data no mês para fazer o pagamento da fatura, eu tenho como conferir aquela despesa mensalmente. Eu vou receber um extrato que me é enviado antes do vencimento, onde eu posso checar cada uma das compras, ou seja, eu passo a ter um controle mais efetivo do gasto. Então, isto é um fator muito positivo. Além, é claro, de ganhar um prazo, né? Se eu escolho, por exemplo, como pagamento o dia 10, e eu realizo alguma compra na véspera do dia 10, como existe um intervalo para emissão da fatura e postagem, eu posso ganhar até 40 dias de prazo. Como a pessoa pode obter facilidade vendo a data de comprar para que ela ganhe mais prazo ainda do que a data que ela escolheu, né? A data de acerto? Exato. É muito divulgado a questão dos 40 dias, ou seja, 10 dias antes do vencimento da sua fatura, teoricamente você já está liberado para comprar e assim pagar no outro mês. Agora, é evidente que isso vai depender da agilidade da administradora, porque ela vai ter um prazo mínimo de emissão da fatura, de postagem no correio, né, para que o cliente receba o seu cartão com uma antecedência mínima e dê uma margem de segurança para ele efetuar o pagamento. Então, nós acreditamos que até 10 dias antes é possível ele ganhar aquele prazo para postergar a sua fatura para o mês seguinte. Então, ou seja, aí a pessoa começa a ter facilidades mesmo, né, Márcio? Com relação a você, né, que usa cartão de crédito, cartão de débito, o seu conselho para aquela pessoa que está em casa, que tem um cartão de crédito, que já se enrolou, para que ela não se enrole mais nessa dívida que é muito grande, muito altos os juros? Se por um lado o cartão de crédito traz esses benefícios, né, de você a qualquer momento fazer uso dele, por outro, as facilidades são tão grandes que oferecidas, né? Exato, que te traz algumas armadilhas. Então, a primeira coisa é um controle, né? Se eu tenho o cartão comigo, eu devo fazer um planejamento para não gastar a qualquer momento, porque praticamente todo estabelecimento hoje recebe o cartão de crédito, né?
Então, o que nós aconselhamos é que a pessoa, mais uma vez, fique atenta antes de consumir, né? Faça uma análise daquele consumo, se ele pode ser postergado ou não, se tem necessidade de consumir realmente naquele momento, né? E assim, ele ter um controle, sabendo que no dia da fatura ele vai ter que arcar com a despesa das compras. Caso ele venha assim enrolar com isso e, consequentemente, acumular dívidas, ele deve imediatamente entrar em contato com a administradora para que ele procure condições melhores e, consequentemente, corte aí as despesas que serão muito altas se ele não tomar nenhuma providência. Então, se ele demora para tomar essa iniciativa, a dívida vai ficando cada dia pior. Com certeza, ele vai receber um encargo muito mais pesado. Tá certo. Eu queria até acrescentar, Larissa, se for possível, né? Claro. É que existem outras formas de financiar a compra que podem trazer uma taxa de juros mais interessante para o consumidor. Então, a comparação ela é muito importante também. Certo. Tá? Se eu tenho hoje dificuldade de acertar a minha fatura do cartão de crédito, eu posso, de repente, procurar um estabelecimento bancário e olhar as taxas, né? E posso, assim, conseguir um financiamento em condições melhores para, inclusive, quitar a fatura do cartão de crédito. Quita aquela fatura, paga um pouco menos por mês, né? Exato, e vai sobrar um pouco mais de dinheiro. Exatamente. Que estão surgindo aí no mercado. É isso mesmo. Márcio, muito obrigada pelas suas explicações. Nós que agradecemos, sempre à disposição, Larissa. Obrigada. O FESP em Ação fica por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, ligue para o 3529-6069. Até o nosso próximo encontro.